Eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos. Vamos agora iniciar um novo estudo, um estudo do novo trimestre, o segundo trimestre deste ano, quando vamos estudar o livro do Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, um livro escrito por Moisés. O livro de Gênesis é o livro dos começos, é o livro do princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, o livro de Gênesis é o livro do princípio. Vamos ver a criação no livro de Gênesis. Vamos ver nos primeiros capítulos 1 e 2, o plano de Deus, o projeto de Deus, a execução do projeto de Deus e a intenção do projeto de Deus. A partir do capítulo 3, nós vamos ver o que aconteceu por conta da queda. E se você percorrer a Bíblia toda, você vai até o Apocalipse, somente nos dois últimos capítulos do Apocalipse, assim como nos dois primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver o plano de Deus restaurado, o plano de Deus restabelecido por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No livro de Gênesis, nós vamos ver o Senhor Jesus como nosso Criador, como Criador dos céus e da terra, como mantenedor e também como Redentor. Para isso, nós somos auxiliados pelo texto de João, do evangelista João, no capítulo 1, dos versos 1 a 4. Vamos ver no Gênesis que o Senhor criou os seres humanos de uma maneira intencional. Ao contrário do que a ciência diz, nós não somos frutos de um processo evolutivo, um projeto de seleção natural das espécies que resultou, depois de bilhões de anos, nos seres humanos como somos assim. Nós cremos, e a Bíblia diz assim, que nós somos criados por Deus, criados, prontos, não evoluindo, mas prontos, de uma maneira intencional, criados à semelhança de Deus, à imagem de Deus. Mas ainda nós vamos ver também a queda, a origem do mal. Por que nós vivemos nesse mundo imersos em tantos problemas, em tantas maldades, em tantos malfeitos? Por que isso aconteceu? Vamos estudar isso no livro de Gênesis. Também no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós vamos ver a primeira vez que o Senhor apresentou à humanidade caída um plano de redenção, uma promessa de salvação. Ainda ao longo do livro, vamos estudar sobre Caim e Abel, sobre Noé e o dilúvio, sobre a Babel, a Torre de Babel, sobre Abraão e a aliança eterna que o Senhor propôs a Abraão. Vamos ver Jacó, depois denominado Israel. E também vamos ver José, a história de José, um servo de Deus, e a história do povo de Israel no Egito. Esse será o aspecto geral do estudo do livro de Gênesis. Mas começamos, irmãos, pelo princípio. Vamos começar pelo começo. A lição desta semana fala sobre a criação. E o texto, para memorizar, é o primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, irmãos, o texto de Gênesis apresenta o Senhor Deus no princípio, antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, o Senhor Deus existia, desde os tempos eternos. E ele lá diz assim: agora então esse Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas como é que eu posso ter certeza disso, irmãos? Como é que eu posso provar isso? Eu não estava lá, não havia ninguém lá, não tinha gente lá para testemunhar isso, esse ato criador de Deus. Essa é uma questão de fé. As questões da Bíblia, irmãos, são sempre questões de fé. Também a Bíblia diz que o nosso culto é o culto racional. Ele deve ser um culto racional. Ele deve ter também razão, mas basicamente é o nosso culto, a nossa crença em Deus. Crença no texto bíblico é uma questão de fé. Veja o texto de Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que não se vê. Um outro texto de
Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que se não vê. Olha, irmãos, a nossa questão com Deus é uma questão de fé. Ou nós cremos ou não cremos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a Bíblia fosse um livro de demonstrações, irmãos, não era necessário fé. Não era necessário ter confiança na palavra de Deus. Eu gostaria de salientar esse texto, esse termo. O importante é ter confiança na palavra de Deus. E lá, se você olhar no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que o Senhor criou os seres humanos à sua imagem. Essa é uma manifestação da graça de Deus. Um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso, criando seres à sua semelhança para que pudesse se relacionar com eles. A nossa existência, portanto, é fruto da graça de Deus. A nossa existência pessoal, a existência de cada um de nós, que fomos gerados e nascemos e vivemos e somos mantidos, respiramos, porque o Senhor nos dá essa graça. E também, irmãos, a existência coletiva da espécie humana. A espécie humana existe por conta da graça de Deus. Ela se mantém por conta da graça de Deus. E essa graça, irmão, se manifesta não somente na criação, mas se manifesta também na redenção. Se nós olharmos o mandamento do sábado, irmãos, e por que vamos olhar o mandamento do sábado? Porque ele fala de um Deus criador, lá em Êxodo 20, dos versos 8 a 11. E ele fala também de um Deus redentor, em Deuteronômio 5, dos versos 12 a 15. Portanto, irmãos, quando falamos do sábado, nós vamos ao longo do trimestre falar algumas vezes sobre o sábado. Nós não estamos falando de um simples dia, mas nós estamos falando de um memorial da criação. O Senhor nos criou e ele disse para nos lembrarmos disso a cada sábado, a cada ciclo semanal. O Senhor estabeleceu o ciclo semanal. Também vamos ver isso na lição desta semana. E a cada 7 dias nós temos um memorial no tempo, não um monumento em algum lugar, mas um memorial no tempo astronômico, para nos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e que no princípio ele criou todas as coisas, ele criou o céu e a terra. Independente, irmãos, de correntes teológicas que argumentam com relação ao que é esse princípio nós aceitamos pela fé, é o começo de todas as coisas e foi estabelecido pelo Senhor Deus. No princípio, Deus. E Deus é sempre, irmãos. Deus não é somente agora, hoje, nos dias de hoje. Ele é desde os tempos eternos e vai ser até os tempos eternos do futuro. Que Deus abençoe a cada um de nós no estudo da lição dessa semana, para que possamos aprender sobre a nossa criação, aprender sobre a nossa condição de semelhança com Deus, aprender sobre a nossa condição de termos sido criados pela graça de Deus e de estarmos sendo mantidos pela graça de Deus, e especialmente de podermos ser salvos para a vida eterna pela graça do Senhor Deus e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe no estudo das lições desse trimestre, no estudo do livro de Gênesis, e que a gente seja feliz estudando e aprendendo um pouco mais do texto bíblico, aprendendo um pouco mais sobre o plano de Deus para as nossas vidas.